Graça e paz da parte de Deus, nosso bendito e amoroso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Meus irmãos, nós encontramos muitas pessoas com dúvidas a respeito de certos alimentos. A dúvida que nós encontramos com frequência e que muitos crentes têm é de que se na nova aliança existe algum tipo de alimento impuro. Não é? Por isso o tema e a pergunta que nós colocamos como tema do nosso culto é: na nova aliança todos os alimentos são puros ou ainda existem alimentos impuros? E nós fazemos essa pergunta exatamente porque nós encontramos as pessoas com um certo grau de dúvidas a esse respeito. Se aquilo que o Antigo Testamento prescreve como alimentos impuros ainda continua em vigor, porque tem igrejas denominadas evangélicas que seguem, por exemplo, Levítico capítulo 11, e tratam aquilo como uma doutrina atual, válida para a igreja cristã de hoje. Porém, nós precisamos, à luz da palavra de Deus, entendermos isso. Na nova aliança, Levítico capítulo 11 continua em vigor? Ou seja, se Levítico capítulo 11 continua em vigor hoje, existem alimentos impuros. Mas se Levítico capítulo 11 não está mais em vigor, quer dizer que não existe mais alimentos impuros. Então, eu quero convidar os irmãos a nós irmos à palavra de Deus para nós falarmos sobre este assunto. E a razão de nós falarmos sobre isso é que nós estamos estudando sobre a nova aliança, estamos mostrando como a nova aliança ela é diferente da antiga, e nós vamos observar que a nova aliança é diferente da antiga, até mesmo nos aspectos dos alimentos. Então, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Convido a todos os nossos amados irmãos a lerem do verso 1 até o verso 8, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 1 a 8. Assim nos diz a palavra de Deus. Os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém foram encontrar-se com Jesus. E repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. E quando voltam do mercado, não comem sem antes se purificar. E receberam muitas outras coisas para observar, como a lavagem de copos, de jarros, de vasos de bronze. E então os fariseus e os escribas lhe perguntaram: por que os teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus lhes respondeu: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E o versículo 8 diz assim: abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Amém. Encerramos aqui a leitura. Convido a todos a orarmos, fechando os nossos olhos, reclinando nossas cabeças. Eterno Deus, nos achegamos a Ti, Senhor, mais uma vez, dando graças a Deus por tudo que tens, Senhor, feito por nós, por todas as Tuas misericórdias, Senhor, por toda a Tua paciência e bondade, meu Deus, que tem nos acompanhado todos os dias da nossa vida. Senhor, pela Tua graça, que tem, Senhor Deus, trazido a nós a salvação que há em Cristo Jesus. Damos graças ao Pai, pelo Filho,
que foi sacrificado no Calvário, para que, mediante aquele sangue precioso, homens de toda tribo, língua, povo e nação fossem comprados para Deus. E te louvamos, ó grande Deus e Pai, por fazermos parte deste povo. Pedimos a Ti, Senhor, nos abençoe ao meditarmos em Tua palavra, ao falarmos deste assunto. Meu Deus, para que os corações duvidosos, corações que ainda não compreenderam, Senhor, certas realidades acerca da nova aliança possam fazê-lo nesta tarde. E que o Senhor nos conceda assim Tua graça e nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, e muita gente tem dúvidas a respeito dessas diferenças entre antiga e nova aliança. Inclusive, há pessoas que comentam a respeito dos assuntos que nós temos falado a respeito da nova aliança, e as pessoas têm dito assim: nós nunca ouvimos isso. Nunca ouvimos que há diferença entre a antiga e a nova aliança. E eu creio que Deus nos fez olhar para isso, por sua graça, por sua bondade, para abrir os nossos olhos, para que possamos viver o cristianismo do modo verdadeiro, do modo como o cristianismo verdadeiramente é. O cristianismo é a nova aliança. Por isso, hoje, a importante pergunta que fazemos é: na nova aliança, todos os alimentos são puros? Ou ainda existem alimentos impuros, como havia na antiga aliança? Há muita gente que tem dúvidas. Eu, pessoalmente, já encontrei pessoas da comunidade e perguntei a ela: você tem dúvidas se você pode comer determinado tipo de carne, se você pode ingerir determinado tipo de alimento? E a pessoa tem dúvida. Ela tem dúvida, ela não tem certeza, ela não tem segurança se ela pode comer todos os tipos de alimento. E ela faz isso porque há dúvidas no coração dela. De onde procedem estas dúvidas? Muitas vezes de tradições familiares. Há famílias que ensinam isso, não é? A se abster de determinados alimentos. Mas também essa dúvida ela pode vir por influência de alguma igreja judaizante. Há igrejas evangélicas, consideradas evangélicas, na verdade, porém elas são judaizantes. Elas vivem mais no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. E elas seguem os preceitos da lei de Moisés. Isso é uma igreja judaizante. No último final de semana, nós falamos sobre uma igreja em que falsos mestres tentaram engendrar dentro do evangelho a lei de Moisés, e Paulo escreveu a carta aos Colossenses combatendo isso, combatendo esse tipo de judaização do evangelho. E é por causa dessas igrejas judaizantes que as pessoas acabam tendo alguma influência, tendo algum colega de trabalho, tendo algum familiar, algum amigo, alguém que fala sobre isso com ela, que a Bíblia diz que lá em Levítico capítulo 11 é proibido comer determinados tipos de carne, e a pessoa então ela fica com dúvidas no coração se ela pode comer esse tipo de carne ou não. E por isso nós precisamos fazer essa pergunta, né? É lícito ao cristão comer todos os tipos de alimento, inclusive aqueles que eram proibidos na antiga aliança? Se temos dúvidas, precisamos encarar as dúvidas do modo certo. A dúvida nunca é um pequeno problema. A dúvida é sempre um problemão. É sempre um mal. E você quer uma prova de que a dúvida a esse respeito é um mal? O apóstolo Paulo disse que quem tem dúvida se pode comer alguma coisa é condenado por ter essa dúvida. Certo? Essa passagem está lá em Romanos 14, 23. Paulo diz assim, ó: mas o que tem dúvidas é condenado se comer. Veja só. A dúvida ela causa um problema tremendo no coração humano. Porque a dúvida faz com que o homem duvide do que o Evangelho diz. Por isso que se torna o mal. Por isso que Paulo diz: o que tem dúvidas é condenado se comer. Não é porque ele não faz pela fé. E tudo que não é por fé é pecado. Ou seja, até mesmo o ato de comer precisa ser feito pela fé. Fé de que tudo que eu tenho na minha mesa, toda a provisão, tudo que eu vou me alimentar,
é de Deus, é bom, é puro, não há mal nisso. Não existe impureza nessas coisas que eu vou me alimentar. É sobre isso que Paulo fala em Romanos 14, 23. E toda dúvida tem uma procedência. De onde vêm as dúvidas? De Satanás. Satanás é o pai da mentira e o pai das dúvidas. Você se lembra quando ele foi tentar Jesus no deserto? Toda a intenção do diabo é colocar dúvidas. Se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus. Então, entenda isso, meu irmão, minha irmã. A dúvida é maligna. E induz a pessoa a duvidar da Escritura, em vez de crer na Escritura. Por isso é nosso dever, é meu dever, é seu dever, falar sobre esse assunto, olhar, estudar a Bíblia sobre esse assunto, esclarecer as dúvidas. Mas de que modo? Como que se esclarecem dúvidas? Conferindo na Escritura se é de fato pecado comer certos tipos de alimento, como carne de porco, ou não. A Bíblia diz o quê? É pecado ou não é pecado comer carne de porco, por exemplo? Mas para nós falarmos sobre o assunto, para nós esclarecermos este ponto da nova aliança, né? Que a pergunta é que se todos os alimentos da nova aliança são puros, nós precisamos fazer aquilo que nós temos feito todos os finais de semana, há várias semanas já, comparando a antiga aliança com a nova aliança. Na antiga aliança haviam alimentos impuros? Sim, haviam alimentos impuros. Se você quiser conferir comigo, é só você abrir, deixar Marcos 7, passar a fitinha aqui, e você abrir sua Bíblia em Levítico, capítulo 11. Fica lá no comecinho do Antigo Testamento. O livro de Levítico é Gênesis, Êxodo, Levítico. Livro de Levítico, capítulo 11. Vamos ver o que Levítico, capítulo 11, fala a respeito disso. Se existem alimentos impuros. Né? Vamos ler. Levítico, capítulo 11, versículo 1. Está escrito assim. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizei aos israelitas, estes são os animais que podereis comer dentre todos os que há sobre a terra. Podereis comer todo o animal que tem o casco fendido, dividido em dois e que rumina. E dentre os que ruminam ou têm casco fendido, não comereis os seguintes animais. O camelo, porque rumina, mas não tem casco fendido, será, qual o termo que a lei usa? Impuro. Impuro para quem? Para vós, os judeus, o povo da antiga aliança. Então, o primeiro animal impuro, citado em Levítico 11, é o camelo. Verso 5. O coelho, porque rumina, mas não tem casco fendido, será também impuro. Veja, a ênfase na palavra impuro, impureza. Comer carne de coelho tornava o judeu impuro. Verso 6. A lebre, porque rumina, mas não tem casco fendido, será impura para vós. E verso 7. O campeão, né? Diz, e o porco, porque tem casco fendido, dividido em dois, mas não rumina, será impuro para vós. E preste atenção no verso 8. Não comereis da carne deles, nem tocareis nos seus cadáveres, serão impuros para vós. Então, aqui há alguns dos animais que o Antigo Testamento prescrevia como imundos para que um judeu se alimentasse deles. Não é? Essa prescrição de animais, de carnes e de alimentos impuros no Antigo Testamento é chamado de dieta judaica. Né? Ela é conhecida assim. E em que consiste a dieta judaica? Na proibição do judeu de comer determinados tipos de carnes de animais, de aves, de répteis e de alguns tipos de peixes. Ok? Então, o judeu ele não podia comer determinados tipos de carne. E uma verdade sobre isso é que os judeus seguem à risca essa dieta até hoje.
Até hoje existe nessas grandes redes de supermercado alimentos chamados de kosher, que são alimentos próprios para o judeu, contém um selo de pureza. Aquele alimento kosher, o judeu ele compra e aquele é um alimento certificado de que ele segue todas as regras de pureza prescritas na lei de Moisés. Isso existe até hoje, em redes de supermercado por aí. Alimentos kosher. E os judeus até hoje são muito cautelosos com a alimentação. Por quê? Qual a razão? Porque Levítico 11 diz o seguinte, que se eles comerem estes animais, a carne deles é impura. Então os torna impuros. Ingerir, comer esses alimentos torna o judeu impuro. Por isso que eles são cuidadosos até hoje. Se você conhecer um pouco da cultura judaica, se você conhecer uma família judaica, você vai perceber que eles preferem a morte do que comer carne de porco. Um judeu prefere morrer. Se ele tiver que escolher entre comer um pedaço, comer um pedaço de bacon ou a morte, ele prefere a morte sem dúvida. Ok? Os judeus eles têm essa convicção. Por quê? Porque na lei da antiga aliança, comer carne de porco deixava o judeu impuro. Mas além dos judeus, existem certas denominações que são consideradas evangélicas e que guardam também estes mandamentos da lei, de Levítico capítulo 11. Não é? E segundo eles, segundo estas denominações, Levítico capítulo 11, por estar nas nossas Bíblias, por estar aqui na Bíblia, fazer parte do conjunto de livros da Bíblia, ele permanece em vigor até hoje, porque toda a Bíblia é a palavra de Deus, então a gente tem que obedecer Levítico capítulo 11 também. E esse argumento convence muita gente, claro. Sobretudo quem? Sobretudo pessoas que não sabem distinguir entre a antiga e a nova aliança. Certo? Esse argumento é muito convincente para quem não sabe a diferença entre a antiga e a nova aliança. Por isso, Satanás não quer de modo algum que você aprenda a distinguir entre antiga e nova aliança. Muitos líderes religiosos também não querem que você aprenda. Porque as pessoas são facilmente manipuláveis, não é? Se elas não souberem, de fato, distinguir antiga e nova aliança. Mas nós vamos recorrer à Bíblia, pois a Bíblia é a nossa única fonte, a nossa única fonte de fé e de prática. E vamos responder a pergunta para sanar todas as dúvidas. Não é? Como eu disse no princípio aqui, toda dúvida é maligna, então você não pode ficar com dúvida. E a dúvida é essa, a dieta judaica está em vigor até hoje? Como os judeus fazem, como os adventistas fazem? Está em vigor? Não é? Vamos ouvir o que o Senhor Jesus tem a dizer sobre isso? Vamos ouvir o que Jesus tem a dizer a esse respeito? Por isso que nós lemos Marcos capítulo 7, no início do nosso culto. Pois, neste capítulo do Evangelho, nosso Senhor ele trata exatamente desse tema. Certo? Nós lemos aqui dos versos 1 a 8, não é? E nós vamos ler aqui dos versos 1 a 4 novamente, para nós observarmos que os judeus, eles tinham tradições nos tempos de Jesus, e eles guardam essas tradições até hoje. Mas o que é que essa passagem de Marcos está nos informando aqui? Os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, foram encontrar-se com Jesus. E repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Mas verso 4. Quando voltam do mercado, não comem sem antes purificar. Você anota a ênfase nisso? Impuro e purificar. Impuro e purificar. Uma ênfase do evangelista Marcos em falar sobre isso, que esse é o tema aqui.
daquilo que torna impuro e daquilo que purifica. Então, os judeus eles tinham essa prática. Eles voltavam da praça ou do mercado e eles se purificavam. A palavra purificar significa mergulhar na água. Ou seja, eles lavavam cuidadosamente a si mesmos, as mãos, e também eles tinham muitas outras coisas para observar, que eram a lavagem de copos, jarros, vasos. Então eles eram muito cuidadosos com essa questão. Mas Marcos está nos dizendo aqui que os judeus, que fariseus de Jerusalém foram se encontrar com Jesus. Nós não sabemos a razão do encontro, porque Marcos não diz. Por que é que os fariseus, esses escribas, vindo de Jerusalém, foram se encontrar com Jesus? Marcos não nos informa. Mas nós percebemos, né, pelo texto, que nos parece um tipo de reunião amistosa entre Jesus, os fariseus, e nós podemos inferir isso no texto, porque mostra que Jesus, os discípulos, os fariseus, os escribas, eles estavam se preparando para participar de uma refeição. Você entende? Você nota isso no texto? Que eles repararam que os discípulos comiam pão sem lavar as mãos. Então havia no contexto ali uma refeição entre Jesus, os fariseus, os escribas e os discípulos. E os judeus, eles tinham essa elevada consideração por pureza exterior. Antes de comer alguma coisa, todos os fariseus e os judeus, é dito aí no verso 3, pois os fariseus e todos os judeus, o que eles faziam? Eles não comiam sem lavar cuidadosamente as mãos. Só que eles não agiam assim por meros objetivos higiênicos, sanitários. Não era o objetivo deles lavar as mãos como nós fazemos muitas vezes antes do almoço, antes de comer alguma coisa. Eles agiam assim por causa de uma tradição religiosa. Não é? Eles receberam várias tradições e eles obedeciam, observavam tudo isso. E como é que eles faziam esse ritual de purificação antes de comer? Era um demorado ritual de lavar as mãos. Isso era algo muito demorado, era um ato religioso. Não era um hábito saudável como o brasileiro tem. O judeu, ele faz isso como um ritual religioso. É um demorado ritual de purificação, de mergulhar na água várias vezes as mãos, lavar as mãos e tudo mais. Só que esse ritual era indispensável para a religião destes homens. Você percebe isso no texto? Que Marcos nos informa que mesmo eles, uma mera ida no mercado, quando eles voltavam, eles faziam esse ritual de purificação. Eles tentavam se purificar a todo instante através desses rituais. E tudo que estes homens faziam, que estivesse envolvido com uma refeição, era também era também realizado esse ritual de purificação. Marcos diz isso aí, que eles lavavam copos, jarros, vasos, tudo mais. Entretanto, irmãos, aqui é o ponto da questão. Nós não encontramos esse ritual de purificação na lei de Moisés. O Antigo Testamento, na Antiga Aliança, não havia nenhuma ordem de Deus dada ao povo judeu para que eles realizassem tal ritual de purificação. Então, o que era este ritual? Era uma tradição religiosa antiga sem fundamentação bíblica. Ok? Então, esse é o ritual que você está vendo em Marcos 7. Os judeus se purificando, só que este ritual de purificação não tem fundamentação bíblica. Né? E nós deveríamos tomar essa questão como um grande alerta para nós. Na religião destes homens, na religião dos fariseus, dos escribas, dos judeus, né, que viveram neste mundo nos tempos de Jesus, a tradição
religiosa e a pureza externa eram as coisas mais importantes. Você entende? Essas eram as coisas mais importantes. Pureza exterior. Eles tinham que estar limpos, sempre limpos. Tudo que eles iam comer tinha que ser muito limpo. E os alimentos que eles comiam deviam ser só os alimentos puros. Eles não comiam nada impuro. Nada impuro. Eles preferiam morrer a ter que comer um alimento impuro. Ok? Só que o que acontece? Assim como toda a tradição humana, religiosa, sem fundamentação bíblica, os homens reparam muito se os outros estão participando desse ritual também. Se as pessoas estão fazendo isso. E é isso que Marcos nos informa no verso 2. Marcos nos informa que os fariseus e escribas repararam, preste atenção no verso 2, que ele é muito importante. Eles repararam, não que todos os discípulos de Jesus, mas que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, quer dizer, sem lavar as mãos. Não, eles repararam que alguns dos discípulos de Jesus, né, eu acredito que muito provavelmente Pedro foi um dos que lavou as mãos aqui. Porque alguns dos discípulos de Jesus não lavaram as mãos, mas alguns lavaram as mãos. Né? Isso quer dizer o quê? Que embora alguns dos discípulos, não, ou melhor dizendo, que embora todos os discípulos fossem judeus, alguns deles já estavam, por ser discípulos de Jesus, fazendo o quê? Abandonando as velhas tradições religiosas. Porém, nós podemos inferir pelo texto que outros não. Por isso que Marcos registra que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com mãos impuras, sem passar por esse ritual de purificação. Alguns dos discípulos e não todos, ok? Isso quer dizer, irmãos, que alguns discípulos já abandonaram rapidamente as religiões, as tradições religiosas, os quais viveram no passado, por seguirem a Jesus. E quer dizer, por outro lado, também que outros discípulos tiveram maior dificuldade de se libertar dessas tradições antigas, ainda que eles fossem já discípulos de Jesus. Vocês compreenderam esse ponto que eu quis destacar aqui? Não é? Alguns dos discípulos, eles comiam, eles abandonaram o ritual, eles iam lá comer sem passar pelo ritual de purificação. E outros discípulos de Jesus, mesmo sendo discípulos de Jesus, ainda faziam aqueles rituais de purificação. Mas por que razão os discípulos fariseus questionam Jesus? Né? A razão aqui do questionamento. No verso 5 nós vemos esse questionamento. Então os fariseus e os escribas perguntaram: por que teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos, mas comem pão sem lavar as mãos? Por que os teus discípulos não estão mais seguindo a tradição dos anciãos? E então Jesus responde para eles o quê? Jesus responde para eles citando a profecia de Isaías, no capítulo 6. A resposta de Jesus para eles é que o problema não estava nos discípulos. O problema estava em quem? O problema estava na tradição dos judeus. O problema estava nos judeus. Eles haviam criado uma regra fora da Bíblia, eles criaram uma tradição que não tinha amparo na Escritura. E o que isso estava causando no relacionamento dos judeus com o Senhor nosso Deus? Veja, observe o verso 6. Aonde que esse ritual de purificação levou o povo? Jesus respondeu: hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja que profecia, não é? Que palavra, vamos usar um termo bem do nosso tempo, né? Que palavra dura usada para aqueles fariseus. Jesus os chamou, em primeiro lugar, de hipócritas. O que é um hipócrita? A palavra hipócrita, no grego, é como se eles fossem um tipo de atores.
fizessem as coisas diante dos olhos dos homens. Só que quando estavam longe dos olhos dos homens, agiam de outra forma. Né? Então, isso é o hipócrita. O hipócrita, ele é assim. Na frente dos outros, ele é uma coisa. Longe dos outros, ele é outra coisa. Há pessoas que dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra coisa. Então, isso caracteriza o hipócrita. Né? O hipócrita é um ator. Em algum momento ele está atuando, ele está fingindo ser quem ele não é. E Jesus disse que eles eram assim, só que eles, preste atenção, honram-me com os lábios. Quer dizer, esses homens hipócritas oram, cantam, honram a Deus de todas as formas possíveis, com os lábios, ok? Mas nem o coração? O coração está longe de mim. Veja, escuta o que eu tenho para dizer para você aqui. O que estava levando o coração daquela nação judaica toda para longe de Deus? As tradições religiosas. Eles estavam seguindo, observando coisas que não estavam escritas na Bíblia. Tradições religiosas. Sabe o que tradição religiosa faz? Quanto mais o homem cumpre uma tradição que não tem na Bíblia, mais longe de Deus ele fica. É isso que o profeta Isaías diz. Adora com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Veja, em vão me adoram. Quer dizer, uma religião baseada em tradição não tem valor para Deus. Uma religião, não, mas a minha religião tem 500 anos. Nós temos lá coisas que vêm sido praticadas há 500 anos, há 1000 anos. Sabe que valor isso tem para Deus? Nenhum. Você entende o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Né? Eles ensinavam doutrinas que eles mesmos inventavam. Eles acrescentavam à Bíblia doutrinas a mais. Não existia, sim, lá em Levítico 11, a ordenança da dieta judaica, que eles deveriam se abster de comer determinados alimentos, porque eles eram impuros, porque assim dizia a Bíblia. Ok? Mas a Bíblia não mandava que eles fizessem rituais de purificação antes de comer. Isso foi coisas que eles acrescentaram. E estas coisas foram causando um dano na comunhão deles com Deus. E eu quero chegar nesse ponto e fazer com que os irmãos percebam um detalhe muito importante. Todo tipo de tradição, por mais inofensiva que possa parecer, a tradição causa um enorme dano às almas dos homens. Você entende? Tem muita tradição aí, gente. Tem muita coisa que igrejas evangélicas estão fazendo por tradição, que não se encontra na Bíblia. Então, eu queria te dar um aviso solene. Não siga tradições. Cuidado com aqueles que estão ensinando preceitos de homens, ensinando coisas, doutrinas que eles mesmos inventaram. Está cheio por aí. Doutrinas inventadas pelos homens. Mesmo aquelas que parecem inofensivas, causam um enorme dano às almas dos homens. Ok? No verso 8 que nós lemos, Jesus fala qual a consequência prática de seguir tradições. Preste atenção, Jesus diz assim, é o próprio Senhor Jesus quem está dizendo: abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Ou seja, eles desprezaram o que Deus disse na antiga aliança e se apegaram a quê? As tradições rabínicas, aos ensinos dos antigos, as tradições antigas. Oh, meus irmãos, e diante deste versículo nós deveríamos temer e tremer, porque Jesus está aqui revelando quão perigoso é seguir tradições que não estão escritas na Bíblia. Eu poderia fazer um culto, um estudo bíblico sobre isso. Quantos ensinamentos que as pessoas estão seguindo,
mas que essas coisas não têm fundamento bíblico. Quão perigoso é isso? Por mais inofensivo que pareça, não é inofensivo. Isso causa um enorme dano. Né? Isso faz o quê? Torna com que a religião dessas pessoas se torne uma religião inútil. Jesus diz, em vão me adoram. Em vão me adoram. Você já pensou? Você já pensou nisso? No dia que você chegar diante de Deus no céu, você achar que você é um crente, um servo de Deus, um cristão, um filho de Deus, está tudo certo você e Deus, e a sua religião foi considerada por Deus como uma religião inútil. Pois foi exatamente isso que aconteceu com os religiosos do primeiro século, né, nos dias do Senhor Jesus. E aqui está um princípio muito importante para nós. Irmãos, cuidado com tradições. Cuidado com tradições que não podem ser encontradas na Bíblia. Cuidado com ensinamentos que não podem ser achados na Escritura. Porque esses ensinamentos, ao invés de te aproximar de Deus, vai te afastar cada vez mais de Deus. Porém, esses ensinamentos, via de regra, eles são visíveis aos olhos dos homens. Os homens ficavam reparando uns nos outros para ver se estava tudo certo. Assim são as doutrinas dos homens. Chega a irmãzinha na igreja, lá o pessoal fica olhando o comprimento da saia, da irmã se está de saia, se está de calça. Isso é coisa de homem, gente. Isso não tem nenhum valor para Deus, muito pelo contrário. E a irmãzinha acaba botando uma saia comprida lá para quê? Para ser aceita pelo grupo religioso. Só por isso. Sendo que aqui dentro, muitas das vezes, o coração não mudou, não foi transformado. Mas é claro que assim a gente deveria, num outro momento, falar um pouco mais a esse respeito, nos aprofundar sobre este assunto. Mas nós devemos prosseguir aqui no texto para responder o nosso assunto. Qual que é o nosso assunto? Na nova aliança tem algum tipo de alimento impuro? Vamos ouvir o que o Senhor Jesus diz sobre isso. Vamos pular aqui do verso 8 ao verso 14. Aqui dos versos 9 a 13, Jesus trata de um modo como os judeus, eles davam um jeitinho para tentar contornar os mandamentos de Deus, mas eu quero ser mais objetivo e ir ao verso 14, para nós entendermos o que o Senhor Jesus vai falar a respeito dessa questão de alimentação. Versos 14 a 16 diz assim: E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me, vós todos, e entendei. Fora do homem, não há nada que entrando nele possa torná-lo o quê? Impuro. Mas o que sai do homem, isso o torna o quê? Impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus agora chama a multidão para perto dele, aquela multidão que estava ali, e ele começa a ensiná-los e a corrigi-los. Por isso ele diz assim, ouvi-me vós todos e entendei. Ou seja, Jesus ia dizer algo agora que seria necessário atenção para ouvir, e algo que depois de ouvido precisava ser meditado no coração para ser entendido com a mente. Você entendeu? As palavras de Cristo precisam ser ouvidas com atenção e depois meditadas para ser perfeitamente entendidas. E Jesus conta então uma parábola no verso 15. Isso que você leu no verso 15 aí é uma parábola. Jesus diz assim: fora do homem não há nada que entrando nele possa torná-lo impuro, mas o que sai do homem isso torna impuro. Isso é uma parábola. Não é o que entra no corpo que contamina o homem, mas sim o que sai do homem, disse o Senhor aí, em outras palavras. Mas você vai observar uma coisa interessante, que Jesus ele age aqui como ele agiu todas as vezes que ele contou parábolas. Quando ele ia contar parábolas para a multidão, o que ele fazia? Ele ia, contava a parábola e dizia assim, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E o que ele fazia? Ele se retirava, sem dar explicações para o povo. Você entendeu? Qual era o propósito? Por que o Senhor Jesus agia assim? Para que os homens ouvissem o que ele disse e refletissem. Era por isso que ele
contava a parábola e se retirava, dizendo assim: agora, se algum de vocês aí tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que agora vocês pensem sobre isso, meditem sobre isso. Jesus vai então, no verso 17, ensinar agora diretamente os seus discípulos sobre o assunto. Muitas das vezes que Jesus contou parábolas, ele fez isso também. Vamos ler então, verso 17. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram acerca da parábola. Veja, era uma parábola o que ele havia contado. E Jesus lhes respondeu: então vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que entra de fora no homem não pode torná-lo impuro? Vocês não entenderam, meus discípulos. Nem vocês entenderam. Que vocês não conseguiram compreender ainda que tudo, veja que Jesus usa essa palavra, tudo o que entra de fora no homem. O que a palavra tudo significa? No contexto aqui, todos os tipos de alimentos, todos os tipos de coisas, todos os tipos possíveis de coisas que poderiam contaminar um homem. Todas as coisas que os homens pensavam que poderiam contaminá-los. Jesus diz assim: vocês não entenderam que tudo o que entra de fora do homem não pode contaminá-los? Jesus está garantindo que absolutamente nada que existe neste mundo, se ingerido, pode contaminar a alma do homem. Ok? Jesus está dizendo isso. E de Levítico 11? E Levítico 11? Que diz outra coisa. Como que Jesus pode dizer uma coisa aqui que contraria frontalmente Levítico 11? Por quê? Por que Jesus agiu assim? Meus irmãos, porque ele é o mediador de uma nova aliança. Levítico 11 está em outra aliança, o qual o mediador foi quem? Foi Moisés. Você leu lá o começo de Levítico 11? O que o Senhor falou a Moisés e Arão? Ou seja, Deus falava com Moisés, transmitia um ensinamento para o povo, e Moisés transmitia então para o povo. Porém, aqui na nova aliança, no Novo Testamento, irmãos, nós temos uma nova aliança, uma aliança eterna, uma aliança superior. E é por isso que o nosso Senhor aqui, ele muda essas coisas. No Antigo Testamento, sim, haviam coisas que contaminavam o homem se ele comesse. Mas no Novo Testamento, Jesus diz assim: vocês não entenderam que tudo que entra de fora no homem não pode torná-lo impuro? Okay? Jesus podia ser mais claro do que isso. Jesus usou a palavra tudo, e ele faz uma pergunta exatamente para que os discípulos reflitam sobre isso. E o Senhor também, ele nos dá a interpretação da parábola, que é o que ele faz aí no verso 18. Tudo que entra de fora do homem não pode torná-lo impuro. Né? Ele dá a interpretação da parábola, e no verso seguinte, no verso 19, ele nos dá o motivo. Por que tudo que há de fora, se entrar no homem, não pode torná-lo impuro? Ele nos dá o motivo, veja só. Porque não entra onde? O que vem de fora, o que você ingere, o que você come, carne, refrigerante, água, vinho, suco, carne de porco, carne de coelho. Na verdade, a gente nem gosta disso. Mas a gente não come porque não gosta. Não deixa de comer por motivos religiosos. Uma coisa é você não comer por motivos religiosos. Outra coisa é você não comer porque você não gosta. Tem gente que não gosta de carne de boi. Você entende? Vocês estão me compreendendo? Jesus está dizendo aqui o seguinte: que o motivo das coisas exteriores, da comida, não tornar o homem impuro é porque a comida, porque não entra no coração, mas no estômago, e depois é expelido, eliminado. Então Jesus está dizendo aqui o motivo de o homem não se tornar impuro com comida. O motivo é
que tudo que o homem come e bebe vai direto para onde? Para o coração ou para o estômago? Para o estômago. E depois é expelido, né? O próprio corpo humano, ele vai expelir, eliminar os resíduos que entraram pela boca, foram para o estômago e são expelidos depois, ok? Isso não contamina o homem. Mas note o que Jesus diz no final do verso 19. Assim, Jesus declarou o quê? Puros todos os alimentos. Você entende? Na minha Bíblia está até marcado assim com marca-texto laranja. Jesus declarou puro quantos alimentos? Alguns? Todos. Então vamos entender o que Jesus disse aqui. Jesus disse, e ele mesmo em pessoa disse, que todos os alimentos são puros, inclusive os alimentos que eram proibidos em Levítico capítulo 11. Isso que quer dizer? Jesus declarou puros todos os alimentos. Por quê? Porque agora é uma nova aliança, meu irmão. A aliança do Sinai, ela terminou na cruz. Nós estamos agora na nova aliança. Agora, se você quer comer carne de porco, você pode comer carne de porco. Desde que você adore a Deus, glorifique a Deus e dê graças a Deus por isso, não te torna impuro. Você entende? Nada que você come, nada que você possa ingerir como alimento, vai tornar você impuro. Isso quer dizer que na nova aliança não existe nenhum tipo de alimento impuro, como existia na antiga aliança. Simples assim. E quem é que disse isso? Irmãos, foi o próprio mediador da nova aliança. Foi o próprio Filho de Deus. Foi ele quem disse essas palavras. E você precisa ter fé no que Jesus Cristo disse. Porque se o teu coração ainda duvida, é porque você não crê no que Jesus disse. Você precisa entender, você precisa crer na verdade, crer no que o Senhor Jesus falou. Mas há pessoas, por que há pessoas que relutam em crer no que Jesus disse? Eu andei estudando até alguma coisa sobre essas igrejas judaizantes. E como é que eles explicam esse texto aqui? Como é que eles explicam essa fala de Jesus? Jesus declarou puros todos os alimentos. A explicação que eles dão é a seguinte. Eles dizem simplesmente que essa parte do Evangelho de Marcos não foi dita por Jesus. É isso que a igreja adventista ensina. É isso que a igreja judaizantes ensina. Que Jesus não disse isso. Eles alegam o quê? Que Jesus não disse isso e que esse final do verso 19 aí foi acrescentado depois por alguém que eles não sabem quem é. Mas essa é a alegação. E não é incrível, irmãos, o que as pessoas fazem para tentar negar a verdade? Não é incrível? Você não fica assim chocado, não. Eu fico chocado. Eles negam a veracidade da Escritura. Eles atacam a palavra. Dizem que o que está escrito aí Jesus não disse. Fazem do Filho de Deus mentiroso. Você acha que Deus está numa religião dessa? Eu acredito que está na hora de você tomar juízo e aprender que nem todas as religiões estão a serviço de Deus, não. Aquelas que atacam o que Jesus Cristo disse, que contrariam o que Jesus Cristo disse, não estão a serviço de Deus, irmãos. Estão a serviço de quem? De Satanás. Então fuja delas, se afaste delas, corra delas. Mas por que agem assim? Há as pessoas que atacam o texto, atacam a declaração de Jesus aqui, diz que isso não estava na Bíblia, e eles não podem provar, não sabem quem colocou, não sabem quando é que foi, mas uma coisa eles sabem, Jesus não disse isso, só que não podem provar. E aí eu te pergunto, você vai confiar neles?
Ou você vai confiar no que a Bíblia diz, no que está escrito? Você vai confiar naquilo que você pode encontrar escrito no Santo Livro? Ou você vai confiar naquilo que algum pastor de alguma denominação aí fala? Você vai pagar com a sua alma a escolha que você faz. Mas os homens agem assim, irmãos, porque o coração humano, o nosso coração, Jesus vai falar dele já. O nosso coração, ele é muito mais propenso em acreditar na mentira do que crer na verdade. Eis uma realidade sobre o ser humano. Ele acredita em qualquer fábula, em qualquer ideia, em qualquer ideologia, em qualquer tradição. Pode dizer qualquer coisa para ele. Mas leve os olhos dele para um texto bíblico sobre algo que o contraria e faça com que ele leia, e você vai perceber então a natureza humana. A natureza humana de ser mais propenso a crer na mentira do que crer naquilo que está escrito. E assim como o homem religioso também é mais propenso a praticar tradições do que crer no Evangelho. Acabam, assim, relutando em crer na verdade. Mas o que acontece? Nós não podemos negar, e eu acredito que nenhum de nós fará isso, nós não podemos negar que foi exatamente o que Jesus Cristo disse. Assim, Jesus Cristo declarou puros todos os alimentos, ok? Jesus disse isso. Agora, na nova aliança, todos os alimentos são puros. Porém, você vai encontrar gente em belos tempos que simplesmente discorda do que Jesus disse aqui. Ele simplesmente vai dizer que não. Mas então, o Senhor Jesus, ele no verso 20, nos mostra o quão diferente a nova aliança é da antiga. Veja como esses contrastes, essas diferenças vão surgindo à medida que nós vamos lendo o Evangelho. Verso 20, faça, por favor. E prosseguiu. O que sai do homem é o que o torna impuro. Eu quero que você note nessa declaração de Jesus o quanto a antiga aliança é diferente da nova e o quanto a nova é diferente da antiga. Na antiga aliança, o que tornava o homem puro? Era o que ele comia. Era o que entrava no homem. Agora, na nova aliança, o que torna o homem puro? É o que sai de dentro do homem. Você percebeu? Percebeu, meu filho? Vocês perceberam como a fala de Jesus, as palavras de Jesus são simples e nos revelam as diferenças brutais entre antiga e nova aliança? Na antiga aliança, se você comesse um pedacinho de carne de porco, você estava impuro. Ok? Mas na nova aliança, não é o que entra pela boca que te contamina. É o que sai da sua boca. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que um cristão, que alguém que é povo da nova aliança, que alguém que é nascido de novo, circuncidado de coração, nova criatura em Cristo Jesus, e que vai morar no novo céu e nova terra, na nova Jerusalém, o cristão da nova aliança, ele não deve se preocupar muito com o que entra pela boca dele. Ele tem que se preocupar mais com o que sai da boca dele. Não, eu posso ser mais claro que isso? Posso. Vou ser mais claro então. Se você é povo de Cristo, você precisa se preocupar muito mais com o que você fala e faz do que com aquilo que você come. Tá certo? O que sai do homem é o que o torna impuro. Jesus está dizendo, então, cuida com seus pensamentos, com suas palavras, cuida com o que está saindo aí do seu coração. E Jesus nos diz por que é o que sai do homem que o contamina. Veja quão clara é a declaração do Senhor. Verso 21. Pois é de dentro do estômago, não, do coração dos homens que procedem o quê? Maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. E todas, vê de novo a palavra toda aí, todas estas coisas más procedem de onde?
de dentro do coração. E o que elas fazem com o homem? Tornam o homem impuro. Ok? Então Jesus está nos dizendo aqui, e eu não sei se ele, com toda a sabedoria divina, poderia haver mais clareza nas palavras, porque eu acredito que é impossível ser mais claro do que ele foi aqui. Jesus está dizendo que a maior fonte de contaminação e pecado que existe, onde é que está? No açougue? No mercado? Nos germes da mão? Nos germes do rosto? No cabelo? Onde é que está a maior fonte de contaminação? Na carne do porco? Na carne do coelho? Na carne do camelo? No peixe de couro? Não. Na antiga aliança era. Na antiga aliança eram os animais. Carne de animais contaminavam o homem. Você sabe qual a maior fonte de contaminação e pecado que existe? Ela está dentro de nós e não fora de nós. E isso significa, portanto, que o que precisa ser purificado não são as nossas mãos. Não adianta, a gente pode se esfregar com salitre se quiser. Se esfregar com ácido, não sai o pecado. O que o homem precisa, então? Se o coração do homem é isso aqui, um recipiente cheio de pecado, o que o homem precisa? Ele precisa ser purificado. A contaminação já está no homem, já nasceu com ela, já nasceu com a semente de Adão dentro dele. Então, só há uma coisa que pode mudar o homem. Ele precisa ter o seu coração purificado. E como que a Bíblia chama essa purificação? Nós falamos sobre ela no último domingo. Graças a Deus. Paulo chama de circuncisão do coração. Sabe como é que esse coração impuro se torna puro? Através da operação do Espírito Santo. O Espírito Santo vem e retira de dentro do homem esse domínio dessa natureza carnal e inclinada ao pecado. Não é o que vem de fora que nos torna impuros. É o que sai de dentro. Por isso, esse é uma forma muito clara da gente identificar quem nós somos de fato. Sobre o que você mais fala? Sobre o que você mais pensa? Que fonte que está jorrando aí dentro? Você é a pessoa mais adequada a dizer que tipo de coração você tem. Seu coração pensa em imoralidade sexual? Você tem pensamentos assim sobre furtos, adultérios, cobiça, maldade, libertinagem, inveja? Você tem esse tipo de arrogância? Você tem esse tipo de coisa dentro do seu coração, assim, cozinhando como numa panela de pressão? Se tem, é porque o teu coração ainda não foi circuncidado pelo Espírito Santo. E se o seu coração não foi mudado, meu amigo, você pode limpar o que você quiser, jarro. Você pode limpar a sua casa com soda inteira, de cima a baixo. Nada vai limpar você. Somente a fé em Jesus Cristo, que traz a bendita operação do Espírito Santo, que transforma o coração, que circuncida o coração e faz então com que você seja agora povo da nova aliança. Porque assim como a circuncisão foi a marca que dizia que um judeu fazia parte da antiga aliança, é a circuncisão do coração, a mudança no coração que mostra que alguém agora faz parte da nova aliança. Mas tenha cuidado para que você não caia nessas religiões que usam o nome de Jesus, mas se preocupam mais com o exterior e se esquecem do interior. Cuidado com essas religiões que falam em nome de Cristo e se preocupam com cabelo, barba, comida, saia, se preocupa com o exterior. Você tem cuidado com essas religiões. Você sabe por quê?
Porque a religião de Cristo não trata dessas coisas, meus amados. A religião de Cristo trata de um aspecto do homem. O que a religião de Cristo faz? Transforma o coração. E transformou o coração, transforma por inteiro. Como o próprio Senhor Jesus disse, né, numa metáfora lá em Mateus 23, numa exortação que Jesus faz aos fariseus, ele diz o seguinte: não adianta lavar o jarro só por fora, tem que lavar ele por dentro. Mas quando você lava o jarro por dentro, ele fica limpo também. Tem que lavar por dentro. Lavou por dentro, vai ficar limpo por fora também. Mudou o coração, muda as atitudes, muda o exterior. Só que primeiro precisa mudar aqui dentro. Pode mudar tudo do lado de fora. E a pessoa ir para o inferno do mesmo jeito. Só que se mudou o coração, essa pessoa está salva. Está nas mãos de Cristo. Por isso, entenda isso. Que as coisas más, que as coisas que contaminam estão dentro de nós. Então há a necessidade da purificação do coração. E eu quero concluir a minha pregação, em primeiro lugar, fazendo um alerta fortíssimo para que você jamais brinque com tradições dos homens e doutrinas falsas. Jamais faça isso. Não brinque com essas coisas. Porque foi essas coisas que levaram esses religiosos do primeiro século ao fundo do poço. Jesus lá no Evangelho de Mateus, no texto paralelo, em Mateus capítulo 15, diz que eles eram cegos por estarem fazendo essas coisas. Isso é um alerta que eu te faço. Tradição religiosa cega o homem. Ok? Segundo ponto da minha conclusão. Não tolere falsos ensinos. Se você faz parte de uma igreja, se você faz parte de um grupo que ensina doutrinas que não se encontram na Bíblia, saia dela. Não tolere tradições, por mais inofensivas que possam parecer, porque essas coisas vão levar o seu coração para mais longe de Deus, ao invés de te aproximar de Deus. Essas coisas vão mudar o seu exterior, mas não vão mudar o seu interior. Terceiro ponto da minha conclusão é o seguinte: quem é que causa essas confusões? Quem que causa essas confusões do pessoal fazer um verdadeiro balaio de gato com a antiga aliança e a nova aliança? Mistura tudo. Quem confunde a mente dos homens assim? Satanás. Não é? Desde o começo, Satanás vem fazendo isso. E ele faz essas confusões para quê? Fazer com que as pessoas se preocupem mais com o que ela come do que com o que ela fala. Você entende? Ele tira você do foco. Ele faz você ficar preocupado com o tipo de carne que você está comendo, com certas limpezas, com certas coisas que não têm nenhuma importância. E você, então, se concentra numa coisa que não tem valor e se esquece de uma que tem muito valor. Por isso que Satanás confunde as pessoas assim. Você entendeu? Satanás confunde para quê? Para fazer com que as pessoas se preocupem mais com o que comem do que com o que falam. O quarto ponto. Não dê as costas ao que Jesus Cristo disse aqui. Todos os alimentos são puros. Não dê as costas ao que Jesus disse para se apegar a alguma tradição adventista, não. Não faça isso pelo bem da sua própria alma. Se apegue ao que Cristo disse. Jesus declarou que todos os alimentos são puros. Você precisa crer, se firmar na verdade. Quinto ponto. Lembre-se que você está na nova aliança. E que a antiga aliança já não está mais em vigor. E também se preocupe mais com o que você fala e faz do que aquilo que você come. Tá certo? Por quê? Porque todo o alimento, depois que Cristo morreu na cruz, tornou-se puro. Ok? Puro. Não é Marcos 7,19, Jesus diz isso, Romanos 14,20, 1 Coríntios 10, Romanos 2,16, Atos 10,10. Há inúmeras passagens bíblicas que afirmam isso claramente, meu irmão. Tudo foi purificado. Você lembra de Pedro, lá em Atos 10?
que Pedro teve uma visão de um lençol que descia do céu com todos os tipos de animais. E então uma voz disse a ele: Pedro, mata e come. E Pedro responde: de modo nenhum, Senhor. Nunca comi coisa alguma impura. Lá em Atos 10, depois do Pentecostes, Pedro ainda guardava o quê? Tradição religiosa. Você vê como esse negócio é difícil de sair do homem? Não é? Difícil de sair mesmo. Mas o que é que você deve fazer então? Ouça com atenção. Medite no que Jesus Cristo disse aqui. Se firme na verdade. Se firme na verdade, meu irmão. Porque a salvação é pela fé. Mas não é pela fé no que você quer acreditar. Salvação é pela fé na verdade. 2 Tessalonicenses 2,13. 2 Tessalonicenses 2,13. Quando o apóstolo Paulo diz que a fé precisa ser fé na verdade, verdade escriturística, verdade da palavra de Deus, verdade escrita, assim como está escrito. É aqui que você precisa colocar sua confiança e depositar a sua fé. Portanto, eu encerro dizendo que a nossa pergunta foi respondida. Alguém ainda tem dúvida? Na nova aliança, existe alimento impuro? Não. Por que não? Porque meu Senhor Jesus Cristo disse em Marcos capítulo 7, verso 19, que Jesus declarou, puros todos os alimentos. Se houvesse apenas este versículo na Bíblia, dizendo isso, para mim já seria suficiente. Porém, você vai ver todo o Novo Testamento reafirmando as palavras do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, ore ao Senhor, peça a Deus que esclareça suas dúvidas, que liberte o seu coração de todo fardo, toda dificuldade, toda dúvida que porventura possa haver a esse respeito. Santo e verdadeiro Deus, nós te adoramos por tua graça e misericórdia, bondade e auxílio. Senhor, por tua graça em abrir nossos olhos, iluminar nossa mente, nos fazer compreender, Senhor, verdades tão preciosas, meu Deus, e tão esquecidas entre a cristandade. Bendito seja, Senhor, o teu nome por tua bondade, Senhor, em olhar por nós e nos abençoar com tão ricas e preciosas palavras. Ajuda-nos, Senhor, para que o nosso coração esteja firme, possamos, Senhor, nos firmar na verdade, crer na verdade, meu Deus, e sabermos, Senhor, explicar a razão da nossa esperança, meu Deus, que são as palavras que teu Filho proclamou, meu Deus, e nelas confiarmos, Senhor, na vida, na morte e na eternidade. Graças te damos no nome do Senhor Jesus. Amém.